Seria de pensar-se que essa concessão não deveria ser delegada àqueles que moralmente são débeis, mas somente a quem possuísse resistências contra o mal, que nele mesmo reside. A questão, porém, não está bem colocada nesses termos. Então, o que ele coloca aqui, o Alberto, né, explicando por Miranda, é isso, né? Seria se dispensar, então, a forma lógica é o que? A mediunidade poderia ser concedida não a todos. Ela deveria ser separada, então, somente aqueles, né, que já estão num grau, né, numa resistência moral de poder lutar contra seus próprios males, né, de poder conter, né, tudo aquilo, né, que seria prejudicial até como influenciação aos demais espíritos. Mas não é assim que ele coloca, né? A divindade faculta a todos os seres humanos ensejos incomuns, nas quais diversas áreas, para propiciar-lhes o progresso moral. Né? Com a mediunidade não ocorre de forma diferente. Então, os ensejos aqui incomuns, né, são as particularidades individuais de cada qual. Né? Mas também fala que nas diversas áreas todos têm a mesma oportunidade. Muitos reencarnam pobres numa encarnação, depois vão reencarnar talvez ricos, né? Vão reencarnar plenos de saúde, outra reencarnação pode ser carentes de saúde física. Então todos passam por experiências, né, praticamente comuns a todos. Há alguns espíritos que se dedicarem mais, né, ao trabalho de redenção, muitas vezes não precisam passar por isso. Se passarem, muitas vezes, para ele não será nenhum incômodo, né, não será nenhum empecilho. Porque é um espírito que já chegou a um grau, exemplificando, por exemplo, né, o Francisco de Assis, né, a condição que ele passa depois, né, para ele não incomodava ele espiritualmente. A cegueira para ele também não foi nada que deixasse ele, vamos falar assim, desarticulado quanto à sua missão espiritual que ele tinha. Muito até o contrário. Ele até agradece, né, tudo ele agradecia, porque ele sabia que tudo, né, tinha um propósito. A própria cegueira, né, havia um propósito de exemplificar para aqueles que não a tinham, né, de resignação, de compreensão, de entendimento. Então é um pouco que nos traz aqui nas palavras de Alberto aqui, né? Então a divindade faculta todos os seres humanos ensejos incomuns nas mais diversas áreas para propiciar-lhes o progresso moral. Então tudo está relacionado ao que é o nosso progresso moral. Então a mediunidade concedida, né, a muitos que pode talvez aos nossos olhos ter ou não ter merecimento, né, mas ela está ali. É o propósito de quê? De melhoria. É o medicamento, é o sedativo, né, para a cura do espírito. Então ninguém poderá depois chegar e lamentar, mas eu não tive oportunidade. Ou eu tive a mediunidade, mas ninguém nunca me orientou. As orientações já vêm a primeira está onde? Na nossa própria consciência, o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Então já é o primeiro ponto que nós não deveremos nunca nos lamentar nem queixar. E não obstante a tudo isso, ainda sempre haverá ainda, né, espíritos, né, que vão vir nos alertar. Espíritos irmãos, né, espíritos encarnados, e quando não, né, a própria divindade. Muitas vezes os espíritos nobres vão vir, seja na casa espírita, nos passar as orientações, né, ou se a gente ainda não está em condições merecedoras de receber diretamente, né, eles farão isso através de outro, né, passando as mensagens, até mesmo, né, num momento igual esse. É aquele momento de reflexão em que a gente está escutando, né, alguma, por exemplo, parte, por exemplo, daqui desse estudo e fazer essa reflexão. Aí que entra o quê? O próprio crescimento do propósito existencial, o reconhecer ainda onde nós somos carentes, onde devemos melhorar. Né? Que quando nós não enxergamos esse propósito de crescimento existencial, enxergamos, né, mais no irmão de quem nós mesmos, então realmente falta muita coisa ainda para a gente trabalhar.
Embora nem todos os indivíduos possuam faculdades ostensivas que se expressem em forma sonambúlica ou inconsciente, né, quanto gostariam muitos que justificam suas dúvidas por tomarem parte nas comunicações mais ou menos lúcidas na área da consciência. O fenômeno é bem caracterizado, oferecendo fatores para avaliação equilibrada, né, de quem se empenhe em realizá-lo. Então, aqui também nos chamando a atenção, né? Embora nem todos os indivíduos possuam essas faculdades ostensivas, né, mas a mediunidade, né, ela está inerente aí a todos. Ela pode não estar na condição ostensiva, mas ela pode estar na condição em que você, estudando, poderá orientar, né, poderá, inclusive, fazer estudos semelhantes a esse aos quais estamos realizando aqui agora. São várias formas de trabalho espiritual. No nosso dia a dia, na nossa conduta diária, né, do nosso ambiente de trabalho, na nossa convivência social. Então, à medida que o seu exercício se faz equilibrado, sistemático, ordeiro, surgem melhores possibilidades para o intercâmbio, ampliando os recursos do medianeiro que deverá aprimorar-se mais ante o estímulo de que se vê objeto. Então, olha aqui como nos chama a atenção, né? O exercício, né, equilibrado, sistemático, ou seja, com a constância, né, manter aquela disciplina, né, não é de automatismo, nem de repetibilidade, né, mas de planejamento, de ordem. Né? Então vão surgir maiores possibilidades. Porque aí a espiritualidade, os benfeitores espirituais, sabem com quem eles podem contar. Se nós nos propomos, né, a fazer o trabalho, e aí a gente, né, começa então a estudar, procurar então compreender melhor. Então, propósito, né, de próprio, né, crescimento, né, íntimo, né, o crescimento, a autoiluminação. E aí, com pontualidade aos trabalhos, né, com assiduidade, né, essa questão sistemática aqui, né, assíduo, né, eu estou sempre ali. Eu não me deixo ser seduzido pelas frivolidades, pelos convites. Não, eu tenho um propósito de trabalho e eu preciso desse trabalho. A casa espírita, né, precisa talvez de mim, mas eu preciso muito mais desse trabalho na casa espírita que ela de mim. Ela poderá delegar para outro fazer o trabalho. Então eu estou aprendendo. Então, à medida que vai ter esse equilíbrio sistemático, então o que nos coloca é esse aqui, ela vai ampliar os recursos do medianeiro. É onde muitas vezes vai aflorar uma mediunidade, né, que ele nem esperava. Vai começar a aflorar uma vertente de possibilidades, né, para quê? Para poder amparar e ajudar mais. Todos sabemos lá, quando portadores de algum senso e consciência, que as faculdades genésicas lá têm finalidade específica, proporcionando a procriação e, para tanto, ensejando o prazer que leva ao êxtase. Então, ele vai nos falar aqui, né, das questões genésicas, né, as questões, né, do sexo, porque grande parte, né, dos médios, é o que ele coloca aqui, se fracassam nos seus propósitos existenciais, nos seus propósitos de crescimento, em função do sexo desregrado. Então, aqui, não obstante esse conhecimento, a utilização do sexo se transformou em um mercado de sensações, sem qualquer sentido afetivo ou de intercâmbio emocional. No que diz respeito ao desempenho mediúnico, o sexo equilibrado é de vital importância, por oferecer energias específicas para potencializar os mecanismos delicados de que se utilizam os espíritos. Simultaneamente, a faculdade mediúnica, em razão dessas energias que movimenta, irradia co-ocorre com outras faculdades artísticas, culturais, científicas, um campo vibratório que proporciona bem-estar àqueles que se lhe acercam, envolvendo-os em encantamento, né, e admiração. Então, quando se há esse controle, né, esse respeito, né, com
com as questões, né, do sexo, que ele, né, seja praticado, né, com amor, né, sem esse desvarismo todo, então vai se aflorar o quê? Né? São criatividades, por exemplo, aquele que está muitas vezes ligado, né, às artes, à música, né, aos trabalhos, né, da educação e tudo, isso vão criar mais recursos, né, dentro de energias, tanto, né, do campo mental, da criação, do entendimento, da compreensão, né, porque as energias, né, vão se aflorar mais. Tá? Todo aquele que se desvirtua, né, seja no campo, né, da área do sexo, seja no campo das áreas dos vícios, né, de bebidas, do tabaco, de drogas, há uma desvitalização muito intensa das energias e tudo isso então passa a ficar carente. Há uma dificuldade muito grande porque há um sugamento dessas energias, né, por vampirização. É o que ocorre quando o sexo é realizado, né, de uma forma desvirtuosa. Então há um processo de vampirização. Então as energias, né, são sugadas, então o espírito fica, né, como que desenergizado. Então sem energias para desenvolver, inclusive, habilidades, seja ela na área da educação, na área da criação, tá? Isso em todos os campos, porque mesmo que ele trabalhe, por exemplo, num trabalho que ele fala, mas meu trabalho não está relacionado nem à área da cultura, não está relacionado nem à área da educação. Mas muitas vezes ele passa a ter dificuldades, né, de raciocínio e de interpretação daquele trabalho que ele faz. Seja aquele trabalho ligado à área das ciências exatas, seja aquele trabalho relacionado à área da assistência social humanas, né? Ele se torna, né, um enfado aquele trabalho, cansativo, porque ele está desvitalizado, né, está sem as energias. O mesmo se dá em relação à mediunidade, né, pelo fato de parecer algo mágico ou sobrenatural, né, muito do agrado dos sensacionalistas e supersticiosos. Com efeito, lá não são poucas as pessoas que se sentem atraídas pelos médiuns, a princípio sem se darem conta da ocorrência fascinante, terminando por envolver-se emocionalmente em afetividade apaixonada injustificável. Tá? Muitas vezes a própria carência por que passa uma pessoa, muitos, né, que muitas vezes adentram a casa espírita, quando a grande parte, né, é porque estão com, vamos falar, baixa estima, estão com problemas espirituais mesmo, e às vezes, né, se sentindo amparada, muitas vezes, né, num médium, né, seja ele, né, do sexo feminino ou do sexo masculino, né, pode despertar, né, esse tipo de sentimento. E aí o médium, né, ele tem que, né, ter muito cuidado com relação a isso. Porque se ele se sentir também atraído por isso, pode ser que pode ocorrer um vínculo ali de forças, se ele já tem compromisso, né? Se ele já tem esposa, se ele já tem noiva, já tem um compromisso, né, de relacionamento. E se deixa, né, se fluir nessas seduções, né, pode haver aí espíritos aproveitando disso. Exatamente para quê? Para desvirtuar o trabalho. Do mesmo modo, né, então, os espíritos ociosos e perversos, que sempre procuram perturbar aqueles que se voltam para o bem, não logrando agir diretamente, né, sobre esse instrumento mediúnico, vão aproveitar da situação. Despertam sentimentos perturbadores que vicejam nos invigilantes, né, que se deixam arrebatar, comprometendo-se e prejudicando, né, aquele que lhe tombe na armadilha bem urdida. Vai ser depois, né, um dos próximos estudos que nós vamos fazer, né, até o caso do Leôncio. Que ele acaba caindo também nessa armadilha, né, das seduções, né, provocadas, né, por esses espíritos, né, que eles vão. Quando o espírito, né, o espírito encarnado, ele está com um propósito
né, de crescimento espiritual, de autoiluminação, e começa a conduzir vários outros para o mesmo caminho, né, quando ele está num processo de influenciação muito forte, levando, né, todos esses espíritos encarnados e desencarnados a uma reflexão de melhoramento de si mesmo, aqueles espíritos que estão empedernidos no mal e não querem isso, vão fazer de tudo, eles não têm nenhum escrúpulo, então eles vão tentar de todas as formas desvirtuar e derrubá-lo. Então eles vão procurar qualquer caminho. Se, por exemplo, ele já tem um controle muito forte com relação às questões, né, do dinheiro, então eles vão ver, aqui não adianta, nós vamos perder tempo. Então eles vão ficar, né, pesquisando ali até descobrir onde é que é o seu ponto fraco, para eles atacar nesse aí. Desejo central. É o desejo central. Lá, ao mesmo tempo, os fatores que geram ganância, heranças, né, infelizes do ego em desgoverno, como o dinheiro fácil, né, os sonhos do triunfo e da glória efêmeros, as vaidades infantis, né, que lhes dão a impressão de serem indivíduos privilegiados, que se acreditam possuir somente méritos e destaques. Então, são terríveis adversários do bom desempenho da mediunidade. Então, é um pouco disso aí, né? São o que os espíritos vão perceber. As heranças, né, que nós trazemos do nosso pretérito. É o que ele quer dizer aqui. Se nós trazemos, né, do nosso pretérito, né, essas matrizes, né, relacionadas com o quê? Com o dinheiro fácil, né, sonhos de triunfo, de posição, de destaque, fala até das vaidades infantis lá, né, de privilégios, né, que se acreditam possuir também, muitas vezes acreditamos, né, um pouco da Estevânia falou, às vezes a pessoa acha a mediunidade, né, é um privilégio, a mediunidade, é a minha missão. E aí pode desvirtuar a sua mediunidade, porque coloca muitas vezes ela acima de tudo, e esquece, né, do seu trabalho em casa com a família. Muitas vezes chega aqui, né, à vista de todos aqui, é um excelente trabalhador da casa, mas em casa é um carrasco, muitas vezes com o filho. Né? Não que talvez vá, né, açoitá-lo, castigá-lo fisicamente, mas, né, não há um diálogo, há um gelo completo. Não há uma atenção, né, para com a família, para com as necessidades da família. Porque muitas vezes a família pode ser que está numa vibração ainda das necessidades materiais e tudo, né, mas o que ele tem feito ali, então, né, para ampará-los, para ajudá-los? Muitas vezes se considera numa condição superior espiritual, né, e abandona praticamente a família. Vive ali, mas não vive. É aquela condição, né? Os filhos passam a ser o quê? Órfãos de pais vivos, né? É um pouco isso. Né? Não há aquela presença realmente, né, de um pai, né? De um pai que coloca realmente, né, a mediunidade, né, baseada, né, nas obras de Jesus. Então, a maioria dos que aqui se encontram lá em tratamento, né, isso aí o Alberto falando, né, sobre os internos, né, no Nosocom Esperança, se encontram aqui em tratamento, foi vítima de perturbações na área sexual, né, que os fez derrapar em compromissos graves perante a própria e a consciência divina. Certamente outros igualmente caíram nos referidos perigos, né, à mediunidade, procurando no íntimo satisfações hedonistas, né, e sexuais. Acompanhamos um tratamento aplicado, né, por jovem psicoterapeuta feminina, que dialogava com a dama amargurada, que resistia em responder às perguntas sem que lhe eram dirigidas, sem qualquer enfado, cansaço ou irritação. A psicóloga narrou uma pequena história que lhe traiu a atenção. Aqui são alguns pontos, né, que nos chamam a atenção, muitas vezes a condição, às vezes, do espírito. Então, aqui, né, resistir em responder às perguntas que lhe eram dirigidas, quer dizer, o espírito está numa introspecção, muitas vezes de mágoa profunda, ou consigo mesmo, ou para com aqueles aos quais conviveu. Então, é muito da condição, muitas vezes, né, do atendimento a um espírito que se manifesta, né, numa reunião mediúnica. Então, é importante a gente fazer um aprendizado sobre isso aqui.
E olha a posição aqui da psicoterapeuta lá, sem qualquer enfado, cansaço ou irritação. Então, em pleno equilíbrio, né, moral e espiritual. E aqui a narração que ela vai nos trazer dessa história, eu achei até importante colocar essa história aqui na íntegra, igual é narrado nas páginas do livro, porque faz com que a gente tome uma reflexão sobre a nossa própria vida também. Muitas vezes visualizamos algo ou desejamos algo e não despertamos que nós já temos tudo o que precisamos. Nós já temos o nosso tesouro, que primeiro de todos é a nossa encarnação. É a nossa encarnação, essa vida que a gente vivencia agora é o nosso maior tesouro que temos. E tudo aquilo, né, que está aqui, que nós achamos que está para dificultar, atazanar a nossa vida, né, são os medicamentos que precisamos, né, para curar ainda, né, as doenças latentes em nosso perispírito. Se eu tenho aquele irmão que me dificulta a caminhada, é porque eu preciso ainda trabalhar o quê? Muitas vezes a paciência, o perdão. Se toda vez ele está me criando uma dificuldade, eu tenho que trabalhar o perdão. A partir do momento em que eu souber trabalhar o perdão, ele vai perdendo essa ação, esse poder de me dificultar a caminhada, não vai conseguir. Porque a partir do momento em que eu crescer isso espiritualmente, né, em mim, né, relativo ao perdão, relativo à paciência, então as influenciações dele, né, não vai achar. Não há fluidez de energia. Porque dentro desse trabalho, né, que eu estou fazendo, né, comigo mesmo, né, então não vai coadunar essas energias. Então essa a percepção que, né, que nos traz essa lição aqui, né, traz um exemplo, né, de ordem material, né, porque a grande maioria corre para esse lado, muitas vezes para a riqueza, a oportunidade. Acho que algumas vezes eu já até exemplifiquei, muitas vezes vem uma oportunidade, porque eu já presenciei isso dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo. Muitas vezes as pessoas, né, se envaidecem, se enaltecem com oportunidades de trabalho no exterior, mas não fazem uma avaliação no todo. Vai ser bom aquilo para quem? Muitas vezes a pessoa sacrifica muitas vezes a família, ou às vezes a família não pode ir, e o verdadeiro valor está onde? É na família. Então a família às vezes desmantela simplesmente, né, por enaltecer o quê? Uma posição de destaque. Não, porque eu fui trabalhar no exterior. Porque eu fui trabalhar em tal empresa numa posição tal. São puros o quê? Valores, né, de ordem material, de ordem, né, egóica. Estou pensando muitas vezes em mim, mas eu estou pensando na minha esposa. E às vezes ela já tem um trabalho aqui, teria que largar o trabalho dela. Será que ela vai ser feliz lá? Muitas vezes enfornada dentro de um apartamento, numa dificuldade de relação, porque às vezes a própria língua coloca isso. Então são essas reflexões que devemos fazer. Então a narração, né, começa assim: contou com simplicidade que a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso e sai em busca de outro perfeitamente dispensável. Eu até grifei essa parte porque nos chama bem a atenção. Olha, a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso, essa existência nossa. E a gente sai em busca de outro, né, que pode ser dispensado. Olha lá, mas que acredita ser o único que lhe trará felicidade, né, tombando depois em frustração e desespero. Vai em busca daquilo, depois na hora que se dá conta, vê, né, o tanto de destruição que deixou pelo caminho. Então, às vezes o casamento, né, já em término, né, ou já destruído o casamento, ou muitas vezes uma distância, uma convivência que poderia estar com os filhos participando, né, no processo de educação moral deles, mas se distanciou tanto e essa oportunidade passou, não fez. E aí fica na nossa consciência essa cobrança, né, não há como voltar atrás.
Então, para ilustrar, referiu-se a uma antiga lenda oriental na qual uma jovem senhora, caminhando com o filhinho nos braços, passou por uma estranha gruta, de onde uma voz agradável e sedutora chamou-a, nominalmente convidando-a a entrar e apropriar-se dos tesouros ali existentes, belos e raros, com os olhos humanos, como os olhos humanos nunca viram antes. Ficando aturdida, foi tomada de curiosidade pelo fato de ouvir a desconhecida voz e pela proposta fascinante. Como novamente escutasse o convite, para se tornar muito rica, ouviu com nitidez a voz lhe dizer que tudo poderia colher antes de sair, que passaria a pertencer-lhe, porém no momento em que se afastasse da caverna, uma pesada porta desceria e não mais se abriria. Tivesse, pois, cuidado, porquanto estava diante de incomum felicidade, mas não poderia voltar ao local depois que a porta fosse fechada. A Felizarda olhou em volta e, como não visse ninguém, imaginou que nada teria a perder. Se adentrasse, o que fez de imediato, ficando deslumbrada ao contemplar joias de peregrina beleza, gemas preciosas, colares reluzentes, vasos de ébano e alabastro, estatuetas de incomparável perfeição, coberta de lápis lazuli, esmeraldas, diamantes, rubis, pérolas. Não retornar à realidade. Aí já se seduziu com tudo aquilo ali, Não caiu na sua realidade, quando ouviu a voz repetir: retira o que quiseres para levar, mas tem tento, porque após saíres a porta descerá, fechando-se para sempre, e o que ficar atrás nunca mais será recuperado. Tomada por imensa ganância, começou a recolher as peças que lhe pareciam mais valiosas. E porque desejasse a maior quantidade, colocou o filhinho que tinha nos braços em lugar confortável no solo, continuando a colocar na barra da saia, transformada em depósito, tudo quanto podia carregar. Quando acreditou estar com um fardo infinitamente valioso, saiu apressadamente e viu descer a porta pesada. Respirou aliviada e sorriu. Encontrava-se radiante de felicidade, quando subitamente recordou-se do filhinho que havia deixado na funda. Muitas vezes, a vida, a nossa preciosidade, é a nossa vida espiritual, e às vezes, por um pouco, nós jogamos tudo fora. Então é uma reflexão que fica para todos nós, porque muitas vezes temos o sentimento de nos achar que vivemos no pior lar, que estamos no pior local de trabalho, enquanto que a melhor oportunidade é daquilo que precisamos. E às vezes a gente sai em busca dessas facilidades, em busca de sonhos, mas de sonhos efêmeros, não reconhecendo os verdadeiros valores aos quais já temos dentro de casa. Ontem mesmo, Sérgio, a gente, no estudo lá, conversando exatamente sobre isso. Reconhecer tudo aquilo que nós já temos. Muitas vezes a gente desperta pela manhã, às vezes até um pouco mal-humorado, mas não se dá conta que estamos com plena saúde. Estamos com 5 sentidos vivaz, a visão, a audição, o tato, o paladar. Vamos então imaginar aquele que a Marília, ela trabalhou numa condição, trabalhando com cancerosos, que muitas vezes tinha que o alimento ser injetado no próprio estômago, porque era câncer na garganta, câncer na boca, e nós não temos nada disso. E às vezes a gente está ali com mau humor pela vida, com mau humor do trabalho. Estou indo para aquele ambiente de trabalho de novo, puxa vida, tem que suportar aquele colega do lado lá que só fica conversando alto no telefone. Graças a Deus que eu tenho ouvido para ouvir ele falar. E se eu não escutasse nada?
Então, essa valorização daquilo que temos, né? Não deixar que aquilo que parece ser perturbação não nos perturbe. Vamos, né, começar a perceber, ter essa percepção em outro sentido. Aí assim, então, nós vamos aprender, né, a valorizar tudo o que temos. E aquilo que nos falta, né, o que nos falta? Eu preciso realmente daquilo? É dispensável? Agora é necessário? Quantas pessoas a gente vê muitas vezes moram num casebre, né, tão simples, tão humilde, mas com tanta alegria, com tanta, né, harmonia ali naquele ambiente. Outras, né, em palácios suntuosos, em casas imensas, mas, né, com as faces tão tristes. Então, onde está essa felicidade? A nossa felicidade está onde estão os nossos corações. Então, o respeito, né, aos nossos corações, aos nossos entes queridos. Então, esse é o primeiro ponto. Pode ser, né, também, né, Sérgio, dialogando sobre isso. Muitas vezes haverá, a gente fazendo uma reflexão, a transformação por qual passa, a transição planetária. Haverá ainda muitos de nós que vamos talvez até pedir ainda, né, se poder, a gente pode talvez alcançar o mérito de permanecer aqui no planeta. Mas vai depender muitas vezes, né, daqueles entes queridos nossos, pode ser que eles vão ser transladados para outros planetas, e às vezes a gente ainda decide, né, ir lá atrás deles, conviver com eles, talvez ainda em planetas primitivos. Porque, né, onde a gente quer estar? A gente quer estar onde estão os nossos afetos, onde está aqueles a quem a gente ama. Então, nada melhor do que a gente trabalhar intensamente na nossa autoiluminação, porque de alguma forma a gente poderá influenciá-los, conduzi-los, né, por esse caminho, né, de amor e de paz. Muito obrigado a todos. Nós vamos fazer o nosso próximo encontro dia 8.